Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Universidade Federal da Grande Dourados, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do 14º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão. Saudamos a todos que nos acompanham pelo canal da UFGD no YouTube e convidamos para compor a mesa de abertura, juntamente comigo, a professora Josiana Freitas, a reitora de Extensão e Cultura, a professora Sandra Helena Marconi Hashimoto, pró-reitora de Ensino de Graduação, professor Fernando Miranda de Vargas Júnior, coordenador de pesquisa, representando a professora Patrícia Katsui, pró-reitora de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, Dr. Márcio de Araújo Pereira, diretor executivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, FUNDECT, e o senhor Ricardo Rosa, superintendente da área de Infraestrutura e Pesquisa Básica na Financiadora de Estudos e Projetos FUNEC. Saudamos as demais autoridades que nos acompanham no YouTube, de forma especial aos diretores e vice-diretores de faculdades, coordenadores de curso de graduação e pós-graduação, coordenadores de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Este ano, o evento acontecerá de 16 a 27 de novembro, com o tema Reinventando Caminhos, Desafios e Oportunidades para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, visando debater as múltiplas possibilidades que permeiam os 3 eixos universitários, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19. E como uma dessas possibilidades, a novidade desse ano são as parcerias estabelecidas com a editora da UFGD e com o SEBRAE, que agregaram seus eventos à programação do ENEP e oferecerão palestras e oficinas de excelente qualidade para o público participante, trazendo a produção científica e o empreendedorismo como caminhos para potencializar a formação do indivíduo e da sociedade. Bom, então, em nome da Organização Geral do evento, damos as boas-vindas a todos os participantes do 14º ENEP. Desejamos que esses 11 dias sejam repletos de muito aprendizado a todos. Nesse momento, nós encerramos a solenidade de abertura e iniciamos a palestra Reinventando Caminhos, Desafios e Oportunidades para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, que será proferida pelos nossos convidados, Márcio de Araújo Pereira e Ricardo Rosa. Nós vamos iniciar com o professor Márcio, né? Márcio de Araújo Pereira é graduado em Administração de Empresas pela UFMS, mestre em Agronegócios pela UFMS, UNB e UFG, possui doutorado em Desenvolvimento Rural do UFRGS, com período sanduíche na Universidade de Wageningen, na Holanda. Professora adjunto, ocupou a função de pró-reitor de Administração e Planejamento na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e é diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, FUNDECT, gestão 2020-2022. Vou falar um pouquinho também do Ricardo Rosa e aí depois a gente pode abrir a palestra, tá? Ricardo Rosa é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Otávio de Almeida, possui pós-graduação lá do Centro de Análise e Acompanhamento de Projetos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Retomando nossa conversa, queria agradecer ao FGD por estarmos aqui nesta noite para discutirmos a importância mesmo, esses caminhos têm que ser reinventados, os desafios e prioridades para o ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, retomando a conversa, essa transformação que vem ocorrendo nesse mundo das fatos, no mundo hoje, no Brasil como um todo, esse desafio de você gerenciar o fomento à ciência e tecnologia, que é o desafio que todos somos colocados à prova, e é nesse patamar que chega hoje uma fundação como a FUNDECT, que trabalha com várias institutos de ensino superiores do Estado e aplica esse dinheiro para nesse momento. Então, o que nos levou a falar hoje, nesse momento agora, que é nessa pandemia? O que houve de transformação para nós? A primeira delas é que, desde 2019, as fundações de amparo, até 2019, nós vem trabalhando já com novas perspectivas para próprio investimento da ciência e tecnologia no país. E isso culminou em 2019 com a reunião em São Paulo, que foi o reunião do CONFAP, onde nós discutimos sobre quais seriam os caminhos. A gente não sabia que ia ter uma pandemia ainda.
A gente nem tinha noção que era do impacto que poderia ter causado a pandemia. E nessa reunião nós determinamos alguns nortes para esse investimento. Um deles, e o principal, foi esse olhar para o empreendedorismo tecnológico, dentre outras várias facetas. E o que é esse empreendedorismo tecnológico? Porque isso tem muito a ver com desafios e oportunidades para ensino, pesquisa e extensão, no caso. A primeira dessa definição é a definição de um rumo dessas FAPs, e eu trabalho assim, a FINEP tem sido fundamental, porque quando ela lança um programa como o programa Centelha, que é um programa de incentivo a ideias, quando a FINEP também lança o programa Tecnova 2, que já é um investimento no empreendedorismo tecnológico, as empresas já estão estabelecidas e têm um produto para si. E casando também com isso, várias discussões sobre as priorizações de área. Então, a partir daquele momento, desse momento, acho que o edital CAPES, que veio agora, um novo edital CAPES, junto com as FAPs, ela nos obrigou a ter, sim, prioridades. Essas prioridades são discutidas hoje, estado por estado, com os pró-reitores, nós temos reuniões com os pró-reitores, esses pró-reitores nós definimos em conjunto essas prioridades, eles vão conversar com a comunidade, sempre conversam com a comunidade acadêmica, e no caso do edital da CAPES, que vem novas bolsas aí também, tudo isso foi discutido para encontrarmos essas prioridades. Então, nesse momento de discussão de prioridades, quando a gente fala de caminhos, é que recursos para investimento em ciência e tecnologia, recursos para investimento nessas áreas, eles têm sim. Eles têm, podem ser menores, mas eles têm. Só que nós partimos agora para o momento de discussão de prioridades dentro dos estados, dentro das nossas áreas, e o que pode ser trabalhado, pode ser trabalhado em conjunto com toda a comunidade científica. E nesse sentido, então, nós temos um papel muito importante também que vai forçar as universidades, ou vai levar as universidades a trabalharem alguns seus papéis diferentes do que vinham trabalhando até agora. O primeiro deles, entender essa interação com o mercado, sim. Entender que muitas pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, nem sempre vão parar nos seus cursos pós-graduação como professores ou pesquisadores. Muitos vão investir no campo empresarial, muitos terão investimento na parte tecnológica, e isso está se abrindo. Tem experiências hoje no Rio Grande do Sul, com um edital chamado Doutor Empreendedor, que possivelmente a gente vai trazer e copiar para Mato Grosso do Sul, que está sendo copiado no Brasil todo. Existem outros olhares também para esse grupo de pessoas qualificadas que entrarão sim no mercado, mas aí tem os investimentos. Vários investimentos que estão acontecendo no Brasil todo, para que a gente comece a preparar. E a percepção agora também que eu vejo nas próprias universidades, e as universidades estão entendendo essas transformações, uma pandemia do tamanho dessa, ela nos veio mostrar que realmente, primeiro, a importância do cientista brasileiro, o cientista com todo, a importância que os cientistas têm, a relevância, não só nas áreas de saúde, mas em todas as áreas, tecnológicas, científicas, áreas de humanas, todas as áreas de educação, todas as áreas possíveis. Então, a universidade está aproveitando esse momento, e nesse momento que se insere essa FAP também, entendendo a transformação na relação própria com o próprio, não estou falando da tríplice hélice, não, falo até mais do que isso, do próprio governo, do próprio mercado, das próprias universidades, nessa interação que ela começa a ser mais, pelo menos para nós, mais evidente. Como agência, como fundação de amparo à pesquisa do Mato Grosso do Sul, nós já estamos caminhando para, daqui a pouquinho vai sair um decreto, uma portaria, na verdade, uma portaria nossa que vai definir essas áreas prioritárias, já tem uma portaria tratando disso em relação às bolsas da CAPES, haverá uma portaria mais geral, que também vai ser discutida com a sociedade, para essas priorizações, para essas escolhas que nós temos que fazer para esse investimento ser melhor colocado. E é uma discussão. E aí também, saiu até um artigo dos ex-presidentes do CONFAP dizendo que foi o presidente Odir, atual Odir. O CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, envolve todos os estados, e saiu um artigo no Globo, foi dia 11 ou dia 12, que falava: sem investimento público não há pesquisa. Sim, sem investimento público não há pesquisa. Porém, nós também trabalhamos cada vez mais com outras fontes.
fontes privadas de investimento, fundos patrimoniais, fundos filantrópicos, que também têm nos procurado para esses investimentos. Então, o nosso mix de investimento, e essas pessoas que trazem, às vezes, esses recursos para as fundações, ela já vem, no contrato, vem determinando qual que seria essa área de investimento. Então, esse mix todo, essa reinvenção toda, que é do papel do dinheiro público, do papel do dinheiro privado, e da forma que a gente vai aplicar isso para o pesquisador, e aí sim, o pesquisador hoje, na utilização do marco legal da ciência e tecnologia, é uma coisa muito importante. Nós temos que abraçar o marco legal nacional da ciência e tecnologia. O Estado de Mato Grosso do Sul tem um decreto, que é o decreto 15.116/18, publicado em 14 de dezembro de 2018, que regulamenta o marco legal da ciência e tecnologia no Estado e traz uma série de flexibilidades, série de posições que as próprias universidades, elas, que são institutos de ciência, tecnologia e inovação, podem utilizar e devem para ampliar seu raio de ação. A Fundação tem feito isso. E aí, outra coisa importante que acompanhar também na questão legal temos o decreto 9.033/18, que é o nacional, e a lei federal, que é a lei 13.243/16. Esse é o nosso marco legal. Isso que eu acho, partindo reinventando esses caminhos, acho não, tenho certeza, então essa transformação passa por um caminho legal que vem sendo feito ao longo dos anos, de várias flexibilizações. Hoje, a Fundação, quando a gente faz uma análise de prestação de contas, ela olha em si o objeto, e é o que é o mais importante para nós, e assim, para a entrega que deve ser realizada. Então, nesse contexto geral, desses desafios que tem, eu falo para quem está nas universidades, sim, haverá-se recursos que virão de várias formas, mas estejam preparados para entender essas priorizações, estejam preparados para entender essas transformações, e as próprias universidades também, seus núcleos de projetos também, vão ter que se preparar para captar melhores recursos. Aqui a gente está falando com a FGD, mas pode ter pessoas da UFMS, da UEMS, de outras universidades, e se organizarem a ponto de terem uma capacidade maior de trazerem recursos e trabalhar em conjunto com a própria FAP do Estado. O Ricardo Rosa, daqui em Ciências, vai dar uma perspectiva da Agência de Fomento Nacional e como é que é feito isso. E eu só colocando mais adiante também, então, nesse caminho todo, esse caminho que tem que ser reinventado passa pela própria transformação da universidade, das universidades, desses atores que estão na ciência e tecnologia, desses colegas que estão em conjunto, aproveitando para refazer e discutir isso, em meio a uma tragédia, que é uma pandemia, nós podemos aprender com ela e dar à sociedade o que ela espera. Então, se você quer uma oportunidade, que eu diria, para a sociedade, é que, em meio a momentos problemáticos, em meio a esses momentos, enfim, se descobre que a ciência e a tecnologia está lá, que ela é importante, e que esse olhar. Então, desse olhar, nós trabalhamos hoje em conjunto. O recado que eu dou, basicamente, é esse, e a Fundação, a Fundex, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul, está aberta aos colegas que queiram conhecê-la. Visite nosso site, há várias oportunidades, principalmente oportunidades de internacionalização, vários, o panorama na internacionalização é muito bom, e por internacionalização não é só viagem para fora, não, é você trabalhar em rede, em cooperação com investimentos conjuntos, é isso, não é só apenas, no momento de pandemia, viajar para outro país, não é isso. A gente fala trabalho conjunto e de cooperação mútua entre os entes. Então, a oportunidade está aí, ela está dada para a gente conseguir construir algo mais avançado, algo melhor, em conjunto com todos os atores da ciência e tecnologia do Estado, que são nossas ICTs. Agora, as perguntas, e sim, o Paulo Pinheiro falou que o professor de Libras é muito bom, ele é mesmo, porque para me acompanhar, ele foi excepcional. Então, muito obrigado pela atenção, e vamos ouvir o Ricardo Rosa, que tem muito a falar sobre a nossa fantástica FINEP, que é uma parceira imensa das fundações. Legal. Bom, boa noite a todas e a todos, tá? Professora Josiane,
professor Fernando, não sei se ainda está nos vendo, professora Selma, professor Natanael, professor Márcio, obrigado pelas palavras. Tá? É com grande satisfação que a FINEP aceitou o convite, tá, de participar da 14ª edição do ENEP, tá? Um evento com cerca de 800 inscritos, mostra a dimensão e a importância do evento. Tá? De antemão, quero agradecer em nome da diretoria da FINEP, em nome do diretor Marcelo Bortolini, que iria estar presente ao evento, mas ele foi convocado por uma reunião em Campinas, e a última vez que nós nos falamos, ele estava no aeroporto, embarcando de volta para o Rio. Tá? Eu vou tentar, eu acho importante pelo nosso público, dar uma ideia do que é a FINEP, né? Porque as pessoas da área de pesquisa e pós-graduação conhecem, mas nem sempre. É uma pena não ser um evento presencial para a gente já perguntar na plateia quem é que já tinha ouvido falar em FINEP. Tá? No nosso meio, ela é muito conhecida, mas o pessoal, o público aqui, o pessoal de graduação, é lógico que tem pesquisa e extensão, mas o pessoal da graduação talvez ainda não tenha o conhecimento pleno da FINEP, e é isso que eu vou tentar, de alguma forma, passar para vocês, enfatizando que a minha área ela é mais voltada para infraestrutura e pesquisa, tá? Essa questão da inovação e empreendedorismo é outra superintendência, mas dentro da nossa diretoria, tá? Então, qualquer coisa que fique faltando, eu já me coloco à disposição através do chat, se eu não souber responder, para a gente futuramente encaminhar a resposta. Tá? Bom, então, como eu disse, a nossa agenda é tentar falar um pouco sobre a FINEP, as ações que nós estamos implementando, as ações no passado recente e o resultado dessas ações. Tá? Bom, a FINEP é uma empresa pública, ela é vinculada, é uma estatal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações e Inovações. Esse slide está defasado porque a comunicações voltou a ser um ministério. Antes era junto com a ciência e tecnologia. E a FINEP tem o objetivo de atuar em toda a cadeia de inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes e de impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Bom, continuando, a FINEP atua em todo o país, tá? Os 26 estados e o Distrito Federal, e eu posso garantir a vocês, pelo menos em termos de ICT, não tem nenhum ICT que não tenha recebido o apoio da FINEP para o desenvolvimento de pesquisa ou para atualização da sua infraestrutura. Tá? Isso também em conjunto com as fundações de amparo estadual. Bom, como eu disse, a FINEP atua em todas as fases, né? Ela atua na pesquisa básica, a pesquisa aplicada, o desenvolvimento tecnológico e o crescimento e expansão com protótipos e introdução no mercado. É bom deixar claro que a FINEP, como uma empresa pública, ela tem dois braços. Ela tem uma fonte de recursos, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que ela é secretaria executiva do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, e esse financiamento basicamente é voltado para operações não reembolsáveis, mas a FINEP também atua como um banco
tá? Ela financia projetos de desenvolvimento tecnológico, expansão e introdução de produtos no mercado. Tá? Isso é o financiamento reembolsável. Tá? Ela tem a fonte própria. Esse recurso, esse retorno do financiamento é o que sustenta a FINEP. A FINEP é uma empresa que não é dependente do Estado. Tá? Então, a FINEP tem dois braços, um financiamento não reembolsável e o financiamento às empresas, que é o reembolsável. Bom, então essas são as palavras-chave para entender que a FINEP atua em toda a cadeia da inovação. Vamos falar um pouco agora das ações em curso, as passadas e o resultado dessas ações. Tá? O Márcio já tinha falado do programa Centelha, nós estamos no Centelha 2, tá? Estamos terminando a avaliação de uma ação bastante exitosa, que é o SOS Equipamento. Finalizamos uma chamada pública para a confecção de projetos executivos para obras de infraestrutura de pesquisa, tá? E estamos lançando o desafio FINEP Startup. O programa Centelha é uma iniciativa para o incentivo ao empreendedorismo inovador, visando transformar ideias inovadoras em empreendimento de sucesso. Tá? O público-alvo do Centelha são as pessoas físicas que atendam às exigências contidas no edital, ou empresas com faturamento anual bruto de até 4,8 milhões, criadas e formalizadas a partir do programa ou com até 12 meses da criação de empresa, contando a partir do lançamento da chamada. Os benefícios oferecidos, né, são recursos via subvenção econômica, né, capacitação e suporte para alavancar o negócio, serviço de parceiro, acesso a incubadoras e potenciais investidores e ampliação do network de divulgação da empresa. Né? Para os estados participantes, recebimento de metodologia consolidada para fomento a projetos de inovação, fortalecimento dos estados e suas fundações de amparo, como o Márcio já tinha destacado, essa parceria bastante forte entre o FINEP e as fundações de amparo, né? Capacitação da equipe executora local, a FINEP faz esse treinamento, né? Articulação institucional dos atores da região, recurso financeiro, para repasse às empresas contempladas. Tá? Para o Brasil, o impacto esperado é a disseminação da cultura do empreendedorismo inovador, a aplicação de pesquisas desenvolvidas por alunos e egressos e pesquisadores da ICT brasileira, geração de empresas inovadoras e empregos qualificados, modernização da economia com soluções geradas pelas empresas contempladas. Bom, no programa Centelha 1, tá, aí tem uns números que são bastante expressivos, né? Foram cadastrados praticamente 23 mil participantes, 7 mil ideias inovadoras iniciadas, 15.500 ideias inovadoras que foram submetidas, 39 mil participantes nas equipes, e foram aprovadas 4 mil na fase 1, 1.935 são projetos aprovados na fase 2, projetos aprovados na fase 3, 469,
e, efetivamente, contratados 127 projetos. No programa Centelha 2, 25 estados aderiram, e a previsão de contratação é de se encerrar até dezembro, isso nós estamos falando do próximo mês, né? Dezembro de 2020. Bom, sobre a relação do SOS Equipamento, é importante a gente fazer uma menção que a FINEP, e eu posso falar isso porque desde 2001 eu sou responsável pelo CT Infra, que é o Fundo de Infraestrutura, né? Nós apoiamos cerca de 1.800 projetos, totalizando em torno aí de 3,6 bi de reais, tá? Não só em infraestrutura física, construção de novos prédios e laboratórios, como a infraestrutura laboratorial, que é a concessão de equipamentos para o desenvolvimento de pesquisa. Ao longo do tempo, né, e essa escassez de recursos que a gente tem vivenciado, né, uma série de equipamentos ficaram inoperantes, tá? A ponto de ser necessário a realização dessa ação que visa a manutenção corretiva, tá? O equipamento está parado, a gente tem que fazer uma ação rápida para que ele volte a funcionar, não só os equipamentos financiados com recursos do FNDCT, da FINEP, mas todos os integrantes do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O público-alvo, como não pode deixar de ser, são os institutos, centros, unidades organizacionais ou órgãos suplementares das ICTs, públicas ou privadas sem fim lucrativo, tá? Ou organizações sociais, as OF, no termos da Lei 9.637, que tenham atividade dirigida à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Tá? Por que a gente abre para que a instituição não apresente uma única proposta, tá? Porque, às vezes, as instituições, nas maiores, você teria um fator limitante muito grande, né? Então, a gente abre para os centros, os institutos dessas ICTs apresentarem a proposta, mas para que uma instituição grande não receba a maior parte do recurso, né, a gente limita a 4 apoios por instituição por rodada. Tá? Então, no SOS, a gente solicita que o valor da manutenção seja de, no mínimo, o limite inferior de 20, limite superior de 200 mil, máximo de 4 subprojetos, como eu falei. Como são subprojetos, cada equipamento é relacionado a um subprojeto. O equipamento, para ser elegível, ele precisa ter um valor acima de 200 mil reais. Tá? Isso aqui é um histórico do que nós já fizemos. Nós fizemos 9 rodadas do SOS Equipamento, que eram avaliações mensais. Ao longo dessas 9 avaliações, nós apoiamos 114 equipamentos, com valor médio da manutenção de R$ 84 mil, e isso totalizando cerca de 9 milhões e meio. E aqui ao lado nós temos
os equipamentos que tiveram o maior número de apoio. Microscópio eletrônico, transmissão, varredura, espectrofotômetro, espectrômetro, cromatógrafo, confocal, uma série de equipamentos que a gente botou aí para ilustrar. Tá? Bom, nós estamos... Amanhã é a avaliação dos recursos que foram apresentados para a chamada do SOS. Tá? O resultado final sairá no dia 5 de dezembro. Tá? Essa rodada foi na ordem de 6 milhões, tá? Mas nós tivemos uma demanda de 42 milhões de reais. Tá? A partir de janeiro, a gente vai voltar a ter um fluxo. Nós já estamos com recursos garantidos para o ano que vem, na ordem de 12 milhões. A gente não sabe qual vai ser a periodicidade dessa chamada, provavelmente trimestral. Tá? Uma outra chamada que nós encerramos no dia 16 de novembro, agora, foi publicado o resultado final, tá? Inclusive a UFGD foi contemplada com recursos para a confecção de um projeto executivo, na ordem de 330 mil reais, tá? Para a confecção do projeto, tá? Porque essa chamada tem como objetivo o apoio à confecção de projeto executivo previamente ao financiamento das obras, tá? Que vai se tornar um pré-requisito. O ano que vem nós estamos planejando uma chamada característica do CT Infra, apoio à construção e a fornecimento de equipamentos de pesquisa, né? Mas para concorrer ao apoio para a execução da obra, tem que apresentar o projeto executivo. Sem projeto executivo, a proposta não será aceita. Isso porque, né, como eu falei, desde 2001, a gente tem aí na ordem de 3,5 bi, né, em infraestrutura, tá? E a gente está com um problema muito sério relacionado à execução de obras. E aí vai um parênteses, não é privilégio de nenhuma instituição. Tá? Todas, ou a grande maioria, enfrenta um problema muito sério e que foi identificado, que é a apresentação do projeto executivo. A gente não exigia a apresentação do projeto executivo. Ele era feito com um projeto básico ou um projeto preliminar. Tá? Hoje, nós temos 18 obras paralisadas, o que nos causa um problema muito grande com os órgãos de controle. Tá? Porque quando a gente aprova a construção de um laboratório, de uma infraestrutura física para desenvolvimento de pesquisa, a primeira pergunta que vem dos órgãos de controle, ao final, é se ela está concluída e se não está, se aquilo que foi aplicado, o recurso aplicado, ele tem serventia. Tá? Não tendo serventia, a instituição é obrigada a devolver o recurso corrigido. Então, isso é um grande problema que a gente tem enfrentado. Tá? Para vocês terem uma ideia, 85% das obras demoram mais de 5 anos para serem executadas a partir da liberação de recursos da FINEP. Então, quando você libera, já há uma defasagem, se você, ao longo do tempo, essa defasagem só tende a aumentar. E aí a gente é obrigado a fazer chamadas para complementação de obras, né? O que não é uma coisa muito bem-vinda, porque nós estamos tirando de recursos que poderiam ir para ações novas para tentar concluir obras que estão inacabadas.
Tá, então, o resultado final dessa chamada de projeto executivo, ele foi publicado no dia 16 de novembro e foram contempladas 21 ICTs, tá? E, como eu já disse, o FGD é uma das contempladas, tá? Bom, uma outra ação que a FINEP está executando é o Desafio FINEP, que tem como objetivo estimular o empreendedorismo inovador, promovendo encontro de empresas com desafios tecnológicos. Tá? O fluxo do programa é definição é esse que está aí, né? Definição do desafio, submissão das propostas, análise da proposta, análise das soluções e protótipos definidos e definição do vencedor. Você tem uma premiação da proposta vencedora, você tem finalização dos projetos com apresentação dos protótipos e contratação das propostas vencedoras. Tá? O público-alvo são empresas com faturamento de até 16 milhões, empreendedores ou grupo de empreendedores que pretendem participar, eles deverão constituir empresa antes do processo de análise da proposta. Tá? O primeiro desafio foi estabelecido com o Exército Brasileiro, né? E a ação era relacionada à resiliência cibernética, que tinha como objetivo a elaboração de um sistema de modelagem de alto nível para análise de resiliência cibernética, incorporando a gestão de risco para uso em organizações públicas e privadas. Tá? E gostaria também de fazer um balanço das ações em que a FINEP e o Ministério da Ciência e Tecnologia executaram no combate à Covid. Tá? Nós tivemos algumas encomendas, desenvolvimento e melhoria de novos testes para detecção do SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios. Esse foi uma encomenda com a Fiocruz, no valor de 5.800.000, totalmente desembolsado, plenamente em execução. Tá? Temos outro com a Fiocruz, que é o escalonamento de kits, tá? Escalonamento da produção de kits para detecção, tá? Do vírus do Covid e outros vírus respiratórios, também totalmente desembolsado em execução. Tá? Nos laboratórios de campanha, como eu disse, a FINEP, desde 2001, apoiou cerca de 3,6 bi, muito deles em equipamentos. E nós identificamos que tinham muitos equipamentos nas universidades que serviam para a realização dos testes diagnósticos. Tá? Então, foi feita uma encomenda que teve como âncora o FMG, tá? A fundação de apoio foi a Fundep, no valor de 32,5 milhões, tá? Contemplando 13 ICTs, 12 ICTs federais e uma ICT estadual. Tá? Ainda dentro dos laboratórios de campanha, foram concedidos recursos adicionais para os ensaios diagnósticos usando inteligência artificial. Isso foi incluído uma meta no laboratório de campanha e foram concedidos 2,5 milhões de um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia, que iria ser testado no âmbito do laboratório de campanha. Fizemos uma ação bastante significativa
que era relacionada ao nível de biossegurança dos laboratórios e das infraestruturas, né? Que a gente pretendia elevar de nível de biossegurança 2 para nível de biossegurança 3, tá? Com um parênteses que no Brasil não existe nenhuma estrutura, nenhum laboratório com nível de biossegurança 4. Agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação está preparando uma proposta para apoio a um laboratório. Tá? No âmbito dessa chamada, nós tínhamos 34 milhões e tivemos 14 instituições apoiadas. Tá? Essa é uma ação que, muito provavelmente, terá continuidade no ano de 2021, tá? A depender do orçamento do FNDCT. Tá? Tem uma outra ação no âmbito da Covid, que é o desenvolvimento e inovação em startup, com foco em tema estratégico para o combate à Covid-19, que é uma ação de subvenção com 15 milhões, tá? Que também já foi totalmente rodada, está em fase de contratação. Essas chamadas a seguir de equipamentos de proteção individual, né, e coletiva, elas são de outra diretoria e elas estão relacionadas à Covid. Tanto a equipamento de proteção individual, como os respiradores mecânicos e kit diagnóstico. Tá? Isso é operacionalizado pela diretoria de inovação. Como ainda na diretoria de inovação, é só para a gente ilustrar aqui quais são as ações da FINEP, né? Tem o desenvolvimento de vacina com a USP Fiocruz e a Fundação Zerbini, ensaios clínicos com a UFRJ, tendo a Fundação de Apoio à Coptec, né? A hidroxicloroquina e a zitromicina, né? Também com a UFRJ, de valor de 6 milhões, e o CNEPEM, Laboratório Nacional de Biologia, tá? Também no âmbito da combate à Covid-19, com a diretoria de inovação, tá? Sequenciamento em larga escala, tá? No valor de 10 milhões, kit diagnóstico, esse já é da nossa diretoria, com a UFMG, tendo a UFMG como âncora e a Fundep como a fundação de apoio, e voltando para um projeto desenvolvido na diretoria de inovação, mas é aquele projeto que recebeu recursos adicionais para inteligência artificial da Universidade Federal de Uberlândia. Tá? Então, eu espero ter conseguido dar uma rápida visão do que é a FINEP, o que é a FINEP, quais são as ações mais recentes, o que a gente está pretendendo fazer, e financiamos ideias inovadoras. E fico à disposição para qualquer pergunta, como já disse no início, se não souber, proponho a mandar as respostas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ricardo, Márcio também. Obrigada por terem sido tão objetivos e pontuais nas falas de vocês, né? É muito enriquecedor a gente estar tão próximo assim de duas entidades assim que ajudam tanto a instituição pública, né? A UFGD tem tentado acompanhar aí esses editais. A gente até estava comentando aqui no chat que nós temos 9 empreendimentos do Centelha incubados na nossa incubadora da UFGD, esperando o Centelha 2 também, né? E já estudando aí algumas formas de ter uma ICT futuramente, né?
Então, a gente está caminhando nesse sentido e a gente espera, assim, que essas palavras de vocês, a palestra de vocês, traga mais incentivo também para os professores que estão assistindo a gente hoje, né, os alunos também, que essa área da inovação, né, ela é muito importante e eu acho que é ela que vai alavancar, né, a nossa instituição pública. Então, a gente agradece de coração assim, a disponibilidade de vocês dois em estarem com a gente nessa noite, né? Foi muito bom ouvi-los. Tenham todos uma boa noite e obrigado por estarem com a gente até agora.